A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Altair Silva e nós vamos tratar hoje sobre o Espírito Santo. Vamos orar? Amado Pai eterno, nós te agradecemos por tua fidelidade, graça e amor. Obrigado, Pai bendito, pois fomos alcançados desta maneira tão abençoada. Nós somos gratos a ti. Obrigado pela ação do teu Espírito Santo em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para falar do Espírito Santo, nós vamos primeiro ler o texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, e diz o texto sagrado: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que nós os ouvimos, cada um em nossa própria língua nativa? Pardos, medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar as grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a voz e lhes disse: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto compreendido, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel nos últimos dias. Diz Davi: do meu espírito derramarei sobre toda a terra. Que o Senhor abençoe a sua palavra e derrame sobre todos nós, sobre a sua vida, de maneira maravilhosa, a fim de proporcionar a todos nós crescimento e amadurecimento. O Espírito Santo. Primeiro eu preciso deixar claro o contexto que se aplica aqui. Era uma festa judaica, uma festa dos judeus, do povo de Israel. Essa festa de Pentecostes, onde o povo estava ali reunido. Era uma festa cultural, política, religiosa. E para os judeus isto era importante. Aquele tempo era o momento em que havia condições de todos, muita gente, chegar à cidade para se reunir. Afinal de contas, a temperatura era mais amena, então viajar pelo deserto era mais fácil ou menos difícil. Então até a temperatura era mais amena e inclusive tudo contribuía. Os rios davam nau, ou seja, havia uma maior tranquilidade para viagens. O povo se juntava em grande volume. Por causa disto, Deus proporcionou justamente naquele momento a descida do Espírito Santo. Já havia sido prometida no Antigo Testamento e pelo próprio Senhor Jesus Cristo: ficar em Jerusalém. Irei derramar do meu Espírito sobre todos, e este estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Este Espírito, ele é derramado sobre todos que estavam ali, os 12. Então, reunidos naquele lugar, eles proclamavam a grandeza do Senhor da glória. E na manifestação que ocorre, naquele momento onde todos estavam ali fazendo a vontade do Senhor,
Muitos observavam, muitos de longe, ao ouvir o som, o estrondo, o barulho. Imagino eu, a festa rolando na cidade, era uma festa cultural, que tinha um cunho político e religioso, e a cidade estava lotada, pessoas de todos os lugares, e aquele povo todo correu para ver do que se tratava, porque o estrondo foi ouvido de longe, o barulho que ocorreu naquele lugar. Então o povo se ajuntou, se agrupou. Enquanto todos estavam ali, observavam a ação do Espírito Santo, mas eles não compreendiam, eles não sabiam do que se tratava. Ocorre que com a descida do Espírito Santo, eles foram cheios, mas cheios de uma maneira que foi percebido, todos que estavam ali, observaram e viram a ação do Espírito Santo. Cada um escutava no seu próprio idioma nativo, eles falavam em outras línguas, é o que diz a palavra. Eles falavam em idiomas que os outros compreendiam, é o que diz a palavra. Esta ação do Espírito Santo é tremenda. Este Espírito tem naquele momento uma ação que marca a vida da igreja. A partir dali, há uma contundente ação. No livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 13, diz claramente que após ouvirmos este evangelho, a palavra poderosa, e crermos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Com este Espírito que é derramado ali na festa, durante a festa de Pentecostes. Pois bem, ocorre que este Espírito então passa a habitar na vida daquele que é nova criatura. Eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, recebemos da parte de Deus. A partir daí, o Espírito Santo passa a produzir em todos nós frutos excelentes, frutos de arrependimento, frutos que são para os de fora como exemplo. Sabe, a nossa vida passa a ser diferente. A conversão em Cristo causa uma transformação e este Espírito é que nos conduz à santificação. Posso aqui separar para você pelo menos 3 aspectos que a gente pode observar neste Espírito. O primeiro deles, que eu quero tratar de maneira muito superficial, não vou me aprofundar, é a questão da inteligência. O segundo, a questão da emoção. E o terceiro, a questão da vontade própria. O Espírito Santo tem tais características. Quando nós observamos a questão da inteligência, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, e eu vou abrir aqui o texto para poder então tratar e trabalhar essa questão. No livro de Romanos, no capítulo 8, há um texto no versículo 27, que diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. O Espírito Santo, ele é munido de uma inteligência. Ele avalia, ele alcança, ele intercede, ele procede, ele reage como um ser inteligente. Parte importantíssima deste Espírito. Aliás, o texto sagrado, quando fala dos dons espirituais, deixa claro que este Espírito distribui a quem ele quer. É inteligência. Ele tem emoção. Então nós vamos olhar o livro de Efésios, e eu quero ler para você no livro de Efésios, no capítulo 4, no livro de Efésios, capítulo 4, no versículo 30. Então diz a palavra do Senhor: e não me entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não me entristeçais. Este Espírito, ele é munido de emoções. Não me entristeçais. A tristeza está ligada ao âmbito das emoções. O Espírito, ele tem emoções. Pois bem, então este Espírito produz em todos nós alegria. Ele é cheio de emoções. Está ligado a ele, são características dele. E a terceira questão está na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta. Então vamos abrir aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, e o texto no versículo 11. 1 Coríntios 12 e o texto do versículo 11, que diz a palavra do Senhor. Capítulo 12, no versículo 11, que diz a palavra do Senhor: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito,
formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, versículo 11, e eu estou lendo 13, desculpem, versículo 11, no entanto, um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer, versículo 11, portanto, vontade própria, como disse, ele distribui a cada um como ele quer. Quando a gente prossegue nos versículos 12 e 13, olha só a informação que estão. Assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito. O Espírito é um só. Acontece que com essa singularidade que está no próprio Deus, características, atributos do próprio Deus, aplicam-se a este Espírito, ele sendo inteligente, tendo emoções e tendo vontade própria. Essa personalidade que se aplica a Deus como aspectos e atributos deste nosso Senhor, deste nosso Deus eterno, aplicam-se ao Espírito, e o Espírito habita em nós, aplica-se a todos nós. Este Espírito é ele que nos conduz e que nos faz revelar certos segredos, ele que nos ilumina para que nós possamos compreender aquilo que ele é o autor, a Sagrada Escritura. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos fortalece e que nos faz lembrar das coisas que nós já aprendemos a partir do ensinamento que o Senhor Jesus Cristo deixa para todos nós. Este Espírito habita em nossos corações e está conosco até o final. Como batistas que nós somos, no nosso caso, cremos no Espírito Santo em essência. Assim a sua vida seja ricamente abençoada para a glória do Senhor. Foi um prazer estar com você neste momento. Que Deus lhe abençoe. Aproveite. Faça a sua inscrição no meu canal, PR Altair Silva. Faça a inscrição, me acompanha. Vamos juntos, dá o like, aciona o sininho para que você possa ser informado, avisado quando entrarmos no ar. O YouTube toma conta desta área. Você também, quero lhe convidar a se inscrever no canal da minha esposa, cantora Viviane Araújo, músicas e louvores para a glória do Senhor. Vai lá, faz a tua inscrição, que Deus te abençoe, que o Senhor guarde a sua família e que Deus lhe dê a paz. Até a próxima.